Fala, meus amigos do canal GS Celsius Tech, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai apresentar para vocês aqui uma falha de áudio do Moto E7 Plus, certo? O aparelho não funcionava áudio, agora já está funcionando. Eu vou deixar aqui, né, para vocês verem como é que estava esse aparelho. Eu fiz um vídeo para o Instagram ontem e eu vou mostrar para vocês como é que estava a situação desse aparelho. Ele não funcionava o speaker, né? Ou seja, a campainha. Todos os outros áudios desse aparelho funcionavam, inclusive com fone de ouvido, a gente escutava tudo perfeito, né? A gente fazia ligação, escutava normalmente, o microfone também funcionava, ou seja, toda a parte de áudio funcionava, menos a parte de speaker, né? A campainha do aparelho estava inoperante. E aí a gente fez aqui um reparo. Eu vou estar mostrando para vocês como foi que a gente fez esse reparo, né? Infelizmente não deu para gravar o reparo, mas eu vou mostrar o componente que a gente trabalhou e como foi que a gente chegou à conclusão dessa falha, ok? Vou deixar aqui o vídeo para vocês verem como é que estava esse aparelho, né? Eu fiz aqui alguns testes que eu estava falando, mostrando um vídeo lá no Instagram, e aí eu vou estar deixando para vocês verem, certo? Mas perceba, ó, que o aparelho agora, eu vou colocar aqui no áudio, ó, tá vendo? Tá um pouco chiando porque o alto-falante ainda tá solto aqui. Ó. O aparelho ele tinha sido ó. Enfim, foi um aparelho que já passou em duas assistências, né? Outras duas assistências antes de chegar aqui, e que já tinham sido feitos aí alguns reparos, né? Já tinha trocado o alto-falante, né? Feito alguns testes básicos. Mesmo assim, o aparelho ele não voltou a funcionar, e eu vou mostrar nesse vídeo o que a gente fez aqui para poder, né, chegar à conclusão e fazer o reparo de forma correta. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender, né, como é tipo um defeito de um codec, como é, por exemplo, uma falha, né, de PA de áudio, que seria um amplificador de áudio, e aí a gente vai estar falando para vocês aqui tudo nesse vídeo, ok? Então fique com a gente vai trocar a tela aqui, vou estar mostrando aqui na Borneo para vocês, mas antes disso, deixa o like, se inscreva no canal, deixa o teu comentário, porque é muito importante aqui para o nosso canal. E se você quer participar do nosso clube de membros GS Celsius Tech, é só assinar clicando aqui no botãozinho Seja Membro, apenas R$5, valor acessível para todo mundo, e você vai ter acesso aos nossos vídeos exclusivos com conteúdo bacana, diferenciado, que vai agregar muito valor aí no seu conhecimento, beleza? Sem muito papo, vamos direto aqui para o assunto. Vou mostrar aqui para vocês na Borneo como foi que a gente chegou na conclusão, qual foi o componente que a gente mexeu, né? O que a gente fez aqui, vou estar mostrando tudo para vocês, beleza? Vamos lá. Fala, galera, beleza? Moto E7 Play. Aparelho não funciona o áudio, certo? Vamos ver aqui. Ó, o aparelho não toca nada, tá todo fechado, tá vendo? Volumes todos altos. E o aparelho não mostra nada, certo? Ó, não mostra som nenhum aqui. A gente vai fazer as análises, né? E vamos estar mostrando para vocês aí o que vai rolar, beleza? Valeu! Então, galera, vamos lá. Estou aqui com o layout e o esquemático, né, do Moto E7 Plus aqui aberto na Borneo. E a primeira coisa que a gente deve levar em conta é o seguinte: sempre que quando a gente tem uma falha, seja ela qual for, seja de áudio, seja de carregamento, seja de iluminação, a gente tem que prestar bem atenção no sintoma. O sintoma muitas vezes está nos falando muita coisa. Presta bem atenção aqui. A gente tem uma falha nesse aparelho, né? Ou tínhamos uma falha nesse aparelho, aonde o que não funcionava era apenas a parte da campainha, né? A parte de áudio da campainha, ou seja, né, no esquema elétrico conhecido como speaker. Existem dois tipos de áudio que a gente considera, né, no esquema elétrico, que é representado para a gente no esquema elétrico, que é o receiver e o speaker. Por exemplo,
Quando você vê no esquema elétrico o nome receiver, o esquema elétrico está se referindo ao alto-falante, né, ou ao áudio dessa parte de cima aqui do aparelho, certo? Que seria aonde, quando a gente está falando numa ligação, né, a gente coloca nosso ouvido, ok, galera? A gente coloca o nosso ouvido aqui em cima. Então aqui, ó, nessa parte de cima, seria o receiver. Então, se você encontrar no esquema elétrico receiver, se trata dessa parte de cima aqui. Quando a gente tem uma falha de speaker, né, que seria essa parte da campainha, a parte de baixo aqui, no esquema elétrico ele mostra como speaker, o SPK, que seria speaker também, certo? Então, speaker, né, no esquema elétrico seria campainha, receiver seria essa parte de cima aqui, esse outro fone de ouvido da parte de cima, certo? Esse outro alto-falante aqui. Então, o que a gente tinha, né, nesse aparelho aqui? A gente tinha uma falha pela parte da campainha. Pela parte da campainha, para a parte da campainha funcionar, a gente necessita de que o amplificador operacional de áudio esteja funcionando, certo? Não adianta o codec estar processando o áudio se esse amplificador ele não está amplificando esse sinal, esse ruído do áudio, certo? Então, o que a gente fez aqui, né? Primeiro ponto que a gente já, de cara, a gente já levou a gente para a parte, por exemplo, do amplificador de áudio, foi justamente isso. Todos os áudios desse aparelho funcionavam perfeitamente, inclusive a parte, né, de fone de ouvido funcionava, microfones, todos eles estavam funcionando, o receiver, né, que é essa parte aqui de cima, também estava funcionando, só tínhamos uma falha de speaker, né, ou seja, da campainha desse aparelho, da parte mais alta, né, do áudio mais alto, aquele que você coloca lá, né, o Viva Voz, escuta, vai lá no YouTube, coloca uma música e escuta, né? Então esse é o alto-falante da campainha. Então era esse alto-falante que estava com falha. Perdão, pessoal. É justamente esse que fica aqui na parte de baixo. Então o que a gente fez? Pegamos o osciloscópio, verificamos se tinha sinal de áudio, percebemos que tinha ruído aqui, mas não tínhamos amplificação. E aí já constatamos, né, uma possível falha, ou seja, a gente já foi direcionado para o PA, né, que ele poderia estar com um problema e não está amplificando esse áudio. Então a gente já pegou mais uma informação ali através do osciloscópio, beleza, galera? Que nos levou, né, a acreditar que o nosso problema aqui está pela parte de amplificador de áudio. Então, o que a gente fez? Ó, tá aqui, ó. Nessa parte aqui abaixo, né, dessa câmera maior, deixa eu deixar focadinho aqui. Abaixo dessa câmera maior aqui, na parte de trás do aparelho, né, temos esse componente aqui, ok? Na parte de trás aqui da blindagem, a gente removeu a blindagem, certo? Eu fui, na verdade, cortar ela, mas ela saiu bem facinho aqui. Quando eu peguei para puxar, ela já saiu o pedaço todo. E aí, o que a gente fez, pessoal? Nesse componente aqui, ó, exatamente esse componente, que é o PA de áudio, né? O amplificador operacional de áudio, fizemos aqui um rebalem nesse aparelho, nesse componente que diga, né? Fizemos aqui um rebalem, certo? Nesse componente, e aí o áudio ele voltou a funcionar. Deixa eu mostrar só aqui para vocês no esquemático o seguinte, né? O componente, ó, que eu estou falando é justamente esse aqui, né? Deixa eu mostrar aqui no layout para vocês, caso vocês estejam com algum problema aí. O componente é esse aqui, ó. Perceba que ele tem o 4102, o 4101 dentro de um componente só, né? Isso aqui é só um componente, porém é como se houvesse dois componentes, né? Dois amplificadores aqui de áudio dentro de um CI só, ok? Mas é justamente esse componente aqui que vocês estão vendo. Então, observando aqui o layout, ó, perceba que fica na parte de trás, onde fica conectada a bateria, né? Os flex aqui da parte de imagem, né? Do LCD aqui da parte do conector FPC, e aí ele fica bem aqui, ó, exatamente aqui, ok? Então, a gente constatou aqui, né, pela intuição, né? A gente também tem que ter a intuição do negócio, né? Tem que trabalhar um pouco a mentalidade aí e descartar algumas possibilidades. Se eu tenho um sinal ruído de áudio, com o osciloscópio eu percebo que eu tenho um ruído, só que eu não tenho
né, um sinal amplificado, não tem aquele gráfico bonito. Então já identifiquei que eu tenho um sinal de codec, só que eu não tenho amplificação do PA, né? Então eu já constatei ali que o problema poderia estar pelo PA. Se a gente vir aqui no esquemático, por exemplo, eu vou pegar aqui esse código, eu vou digitar aqui porque senão ele não vai aparecer não. Vou botar aqui pronto, aqui ó, a gente já está aqui na página. Isso aqui, pessoal, o U4200 é o codec de áudio, certo? Aqui a gente tem as malhas, né? Microfone, várias malhas aqui relacionado à parte de áudio, né? Mic bias. Então isso aqui seria o codec, ok? Como é que eu sei que é codec, né? Aqui a gente tem malhas ear jack, né? Que seria fone de ouvido. Aqui a gente tem WCD, né? WCD significa uma abreviatura, né? Para componentes de áudio, como codec, por exemplo. Se eu pegar aqui, por exemplo, por exemplo, copiar isso aqui, WCD 9370. Deixa eu pegar isso aqui, jogar aqui, por exemplo, no Google. Deixa eu abrir aqui o Google. Deixa eu passar aqui, por exemplo, e eu vou colocar aqui WCD por exemplo, WTR, transceiver, né? WCN, módulo Bluetooth Wi-Fi, e o WCD, certo? Seria um tipo de... Deixa eu minimizar isso aqui. E o WCD, né, seria... Deixa eu só ver aqui, galera, de novo. WCD 9370, né? Vou pegar só essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui que vocês estão vendo. Aqui a parte de baixo. WCD 9370. Vou colocar aqui, por exemplo, no nosso Google, né? WCD 9370. 93 ou 96? 9370. Já mostrou aqui pra gente. Certo? 9370. Eu vou poder pesquisar, ó, já aparece aqui, ó, WCD 9370 Qualcomm, né? Componente da Qualcomm, aqui em inglês, tal, tudo mais, ó, aqui já apareceu, ó, codec, certo? Ó, já apareceu aqui codec. Então, todos os componentes tiverem, né, WCD, né, WLPS, né, são componentes como codecs, né, de áudio, codifica o áudio, certo? Para que haja, né, a reprodução aí do áudio daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo reproduzido. Então, galera, vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa Borneo, né? Então, eu tinha esse componente aqui, que seria o U4200, certo? Deixa eu vir aqui no layout, né? Colocar aqui, ó, pronto, tá aqui, ó. O U4200 seria o codec de áudio, né? Ele poderia ser também o causador dessa falha, porém acho muito estranho porque os outros áudios do aparelho funcionavam, né? Então, se eu tenho vários áudios funcionando e se eu tenho um ruído de áudio lá na saída, né, do áudio, nos contatos de saída lá da placa, na parte de speaker, mas eu não tenho aquele gráfico bonito, né, que parece mais um buck ali, mostrando a saída, por exemplo, do áudio de forma perfeita, então provavelmente a falha estava no meu amplificador operacional, certo? Então foi isso que a gente usou, né? A gente tem que usar também um pouco aí da nossa intuição, né? Do nosso raciocínio para resolver algumas questões. Então o que eu fiz? Deixei o codec quietinho aqui, bonitinho, e viemos aqui, né, justamente no amplificador de áudio, certo? Aqui no amplificador de áudio, fizemos um rebale e aí o aparelho voltou a funcionar perfeitamente, certo? Voltando aqui, ó, no esquemático, né? Aqui na parte de cima a gente tem, ó, SPK-AMP, que significa speaker amplificador ou amplificador de áudio, né? Speaker significa áudio, certo? Então aqui a gente tem o SPK, né? O speaker, se referindo à parte de áudio, né, da campainha. E se a gente pegar aqui mais para cima, deixa eu ver se aqui em cima tem.
Submic, headset mic. Deixa eu ver se a gente tem aqui. Em algum local aqui a gente vai ter, né, a parte de receiver. Deixa eu digitar isso aqui no esquema elétrico. Receiver. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa relacionada a isso. Receiver, ó, já apareceu aqui duas páginas. Handset e receiver, certo? E aqui embaixo receiver, né? E aqui, ó, close to codec. Então aqui a gente já percebe, né, que tem partes aqui relacionadas à parte de áudio do receiver, que é aquilo que eu falei para você, que é justamente aquela parte de cima, né? O alto-falante de cima. Então quando a gente pega speaker, está relacionado à parte de campainha, certo? Que também deveria ser, né, tudo a mesma coisa, porque tudo é áudio aqui, né? Mas ele sempre se refere à parte de speaker como sendo a parte da campainha. Então aqui a gente percebe, ó, que tem dois componentes aqui, né? A gente tem o U4102 e o U, cadê? Aqui, ó, U4101. Né? Esses dois componentes eles estão dentro de um capsulado só, certo? Que seria justamente esse componente aqui, ó. Esse componente aqui que está aqui, ó, U4102 e aqui U4101, certo? Seriam os dois componentes dentro, né, de um encapsulado só, fazendo com que haja amplificação na saída da campainha. Então, se esse componente aqui ele falhar, né, ele não estiver funcionando, logo não teremos áudio, por exemplo, na parte de speaker. E foi justamente isso que a gente fez. Analisamos aí rapidamente com o osciloscópio, tínhamos um ruído muito pequeno, né, mas não tínhamos um ruído com um gráfico da forma que deveria estar. Então, por conta disso, a gente já fizemos aí um rebalem nesse componente. Se com o rebalem não estivesse sido resolvido, a gente iria fazer justamente uma substituição, né? Caso aí não tivesse resolvido, aí a gente partiria para algumas análises um pouco mais específicas, complexas e tudo mais, certo? Mas aqui a gente já fez uma análise básica, né? Com a análise básica a gente já encontrou mais ou menos aquele componente que poderia ser o causador da falha. Um rebalenzinho ali bem bacana, rapidinho, 5 minutinhos, o aparelho já voltou a funcionar, beleza? Então veja como é importante saber, né, utilizar as questões de análises básicas, né, utilizar bem as ferramentas, ter uma boa, né, intuição, certo? E essa intuição vem através dos conhecimentos que a gente adquire através de estudos. Então tudo isso faz com que a gente consiga chegar muito rápido, ou seja, passei aqui em torno de 20 minutos, né, para resolver essa falha, aonde passou por outras duas assistências que tinham passado o software, tinham trocado, né, a parte do alto-falante, mas aí não conseguiram resolver, né, porque era uma questão de placa. A galera não resolve o problema de placa. Graças a Deus esse aparelho aqui chegou sem ser mexido, né? A primeira pessoa que mexeu na placa foi eu, e aí rapidamente a gente já chega na conclusão: Paybuff resolveu o problema, né? E aí em poucos minutos a gente já fechou aqui, né, o problema do aparelho e já resolveu. Então veja como é importante, né, a gente ter esse conhecimento técnico, né, ter uma boa intuição, ter esse conhecimento teórico, para a gente poder resolver bastante coisa. E é isso que eu digo para você também: busque estudar. Se você não tem condições agora de adquirir um treinamento, por exemplo, estude nos nossos vídeos aqui do YouTube, ou assine, né, o nosso clube de membros para você aprender um pouco mais, certo? E aí quando você tiver uma condição, você entra aí para o nosso treinamento, né, para a nossa família GSCel Assistec, para realmente você, né, pegar firme nos estudos, ter uma boa, um bom acompanhamento, né, um bom suporte, para você se tornar realmente o técnico que você realmente quer se tornar, né, sendo referência e chegar ao seu objetivo na sua profissão, beleza? Então é isso, pessoal. Se quiser fazer um treinamento com a gente, o link está aqui na descrição desse vídeo, né? E eu te espero, né, dentro do treinamento, beleza? Se você está começando agora, né, ainda não tem dinheiro para fazer um investimento, assista outros vídeos aqui do nosso canal, né, maratone aqui no nosso canal, assista vários vídeos, porque aqui tem conteúdo de verdade, pessoal. Aqui a gente não fica dando receita de bolo, aqui a gente dá a vara para que você pesque. Poderia dizer assim: ó, pessoal, é só esse componente aqui, é só esse componente, tira ele, ou então rebala ele, ou então faz um reflow nele,
o aparelho vai voltar a funcionar o áudio. Isso é dar o peixe, né? Ou dar a receita do bolo. Só que eu mostro aonde é o componente e também ensino para você o porquê que eu cheguei nessa conclusão, para você ter ideia. Pô, o cara fez isso. Não foi no achismo. Ele não foi simplesmente, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ou então vi um videozinho aqui no YouTube, poxa, eu vou ressoldar aqui. Não, a gente trabalha baseado em análise, né? Baseado em dados. Ok, pessoal? Para a gente poder chegar mais próximo, né, da falha. Acontece algumas vezes de a gente analisar, entender que é um determinado componente e depois não ser, acontece, né? Mas aquilo ali também faz parte da análise. A gente vai eliminando algumas hipóteses, então a gente levanta uma hipótese, trabalha em cima dela. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu levantei uma hipótese de que poderia ser o codec, o PA de áudio, né? Ou seja, o amplificador de áudio, por conta de algumas evidências, e aí eu fui em cima dele. Se eu fosse e não acontecesse nada, permanecesse do mesmo jeito, a gente iria procurar, na base de análise, né, uma outra coisa que nos chamasse atenção. E aí a gente ia trabalhar em cima daquilo também, certo? Então é assim que a gente se encontra a falha. Tem falhas que a gente encontra mais rápido, tem falhas que a gente demora mais um pouco. Mas é dessa forma, através de dados, através de análise, através de conhecer bem as ferramentas, ter habilidade na hora de analisar, certo? E também na hora de executar, né, o reparo. Ok, galera? Então, fica aí mais um vídeo para vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo, né, aqui no canal. E não esqueça, pessoal, não esqueça, né, que temos um outro canal, né, o canal Laboratório 21, onde a gente está trazendo bastante conteúdo de eletrônica, certo? Uma eletrônica aí bem apurada, geral aí, para a galera que tem vontade de aprender a parte da eletrônica. E também estamos fazendo muito review de ferramenta, mostrando como funcionam as ferramentas e tudo mais, né? E a galera lá tá pedindo muito que a gente faça um mini cursinho, né, de osciloscópio. Então, quem sabe aí essa semana a gente vai estar trazendo aí algumas aulas aí básicas da utilização do osciloscópio e medição de algumas malhas aí, né, tanto analógicas como malhas digitais com o osciloscópio, ok? Então, não perca tempo e se inscreva no nosso canal Laboratório 21. É só digitar aí no YouTube Laboratório 21 ou clicar, né, aqui embaixo na descrição do vídeo, que a gente deixa um link também do nosso canal Laboratório 21, certo? Então faça parte, que com a gente você aprende muito bem. Ok, pessoal? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!